Olá, Miss Davi, sem maquiagem, como é que tá? Como é que vão os estudos? É isso aí, bota pra quebrar, que hoje ainda tem mais. Só que o vocabulário de hoje é praticamente todo repeteco. É até bom que assim ajuda a fixar melhor. Uma coisa que ninguém pode negar é que Jacó sempre foi obediente. Obedeceu direitinho ao que Rebeca mandou e agora vai seguir direitinho a ordem de Isaac, sem vacilar, ainda que fosse um homem nos seus 40 anos. Mas vamos em frente. Olha aí, quantas vezes já foi falado sobre bênção, abençoar. E não se esqueça que cada dia que Deus nos dá é uma bênção. A primeira vez que vimos ordenar foi no capítulo 18, quando Deus em pessoa esteve com Abraão e cogitou de não contar a Abraão seus planos de destruir Sodoma e Gomorra, porque ele haveria de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Ali, ordenar era organizar. Aqui é uma ordem. Quanto às filhas de Canaã, não tem jeito, são mesmo rejeitadas, desde o capítulo 24, quando Abraão manda buscar mulher para Isaque. E o velho levanta-te, levantar, que já vem desde o capítulo 3. De Padã Arã, eu comentei ainda agora, no vocabulário do capítulo anterior, sendo Arã com H ou sem H, pessoa ou localização. Como se tornou Padã Arã é mais uma causa de pesquisa. Betuel, o pai de Rebeca, entrou na história no capítulo 22 e 22. Labão, irmão de Rebeca, no capítulo 24 e 29. Esse tio vai dar uma canseira em Jacó, espere só para ver. O próximo destaque no versículo 3 é para Deus Todo-Poderoso. No capítulo 17, versículo 1, ele mesmo se apresentou assim a Abraão. Mas no vocabulário do capítulo 14, dos versículos 18 ao 20, eu já tinha feito uma relação de quantos nomes diferentes vão aparecer para ele aqui mesmo na Bíblia. Ele pode ter muitos nomes diferentes e ainda ser o mesmo, mas em Sofonias 1, 5, estavam usando o nome dele, jurando por um Deus que não era ele. Também já vimos que a matemática favorita de Deus é a multiplicação. É assim desde o capítulo 1. Neste caso, a semente a multiplicar são os povos, mas eu já comentei no vocabulário do capítulo 26, versículo 12, quando Isaac semeou a terra, que a semente que Jesus semeou na parábola do semeador era a palavra de Deus, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E ele nos convida a fazer o mesmo. O convite está no mesmo livro de Mateus, no capítulo 9, dos versículos 35 a 38, sobre a seara e os ceifeiros. Eu aceitei o convite. E você? Da herança do herdeiro, já falamos desde o capítulo 15. Nos capítulos 27 e 36 de Números, vai ser tratado de como devem ser feitas as divisões das heranças das mulheres. Herança é uma coisa que interessa, né? A Bíblia é um livro de peregrinos. Até Deus se autodenomina peregrino no capítulo 25 e 23 de Levítico. No capítulo 12, versículo 7, quando Abraão estava peregrinando em Canaã, Deus disse a ele: "A tua semente darei esta terra." Não há essa conversa entre Abraão e Isaque, mas com certeza Abraão falou para ele, senão, como é que ele saberia? Interessante é que ele, Isaque, é a semente, o filho prometido a Abraão, né? Mas não era para ele, nem para Jacó, e sim para a semente de Jacó. No capítulo 15, quando Isaque ainda estava sendo prometido, Deus já avisou a Abraão que só a quarta geração herdaria a terra.
E não só isso, o motivo de dar a terra dos cananeus à semente de Abraão. Está no mesmo capítulo 15, no versículo 16. A injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Quem são os amorreus? Os filhos de Canaã, no capítulo 10, versículo 16. Que injustiça é esta? Em Levítico 20, versículos 22 e 23, Deus disse a Moisés para guardar os seus estatutos e juízos e cumprir, para que a terra não os vomite, que aqueles que ele estava lançando fora não o fizeram. Assim, Deus ficou enfadado deles e os expulsou. Ele deixou esses estatutos no próprio Levítico, nos capítulos 11 e 18. Daí se conclui que Deus quis dar a terra primeiro aos cananeus, mas eles não souberam receber. Nem os novos moradores, como todo mundo já sabe. Do verbo enviar, já vimos desde o capítulo 19 até recentemente no capítulo 27, versículos 42 e 45. Antes foram os anjos enviados para destruir. Agora, Jacó está sendo enviado para construir. Aí vem o arameu, que eu já disse que em outra versão é sírio. Até em Oséias 12:12, quando ele está se referindo a essa passagem, ele diz que Jacó fugiu para o campo da Síria. No capítulo 27:13, Rebeca pediu para Jacó obedecer à voz dela e ele obedeceu. Vai obedecer aqui também, que o bom filho obedece aos pais. De volta também a expressão aos olhos, que vem desde o capítulo 6. Encerramos este vocabulário trazendo de volta a família de Ismael. No capítulo 25, dos versículos 12 ao 18, está a família de Ismael, só os príncipes. E eu disse que recorri àquele livro que não consta na Bíblia para encontrar as duas filhas de Ismael e que, segundo ele, são meio-irmãs de Nebaiote, filhas de outra mãe. É o livro do reto, Jazar ou Jazer. Mas e agora? Será que esta mulher, filha de Ismael, irmã de Nebaiote, foi mais aceita do que as filhas de Canaã? Nada consta. Mas no capítulo 36 eu volto a falar dela. E assim vamos terminando também o vocabulário desses primeiros 9 versículos do capítulo 28. Foi bem curtinho, mas tem sempre alguma coisinha ou outra a acrescentar, é ou não é? A Bíblia Sem Maquiagem volta em breve para continuar essa leitura e eu estou sempre aguardando seu comentário sobre o que eu falei, viu? Você pode ter a sua opinião e colocar ali nos comentários, é para isso que existem as redes sociais. Até breve!